Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Na quarta-feira, nós falamos um pouco a respeito de por que foi que Jesus nasceu. Eu gostaria só de lembrar os tópicos que foram tratados. Jesus nasceu para derrotar o mal. Jesus nasceu para cumprir as profecias. Jesus nasceu para manifestar a glória de Deus. E Jesus nasceu para demonstrar o amor de Deus e para salvar os pecadores. Eu queria que nós pensássemos hoje sobre por que Jesus nasceu em outro aspecto. Jesus nasceu para se identificar com os pecadores. Nós já vimos que ele nasceu para salvar os pecadores, mas ele também nasceu para se identificar com os pecadores. Não foi Deus descendo do céu no seu trono e fazendo toda a obra de salvação. Foi Deus se tornando carne, habitando entre nós e vivendo no nosso meio. E esse Deus que viveu no nosso meio passou por várias experiências que nos deram, então, que deram a ele a identificação necessária para que ele pudesse não somente nos salvar, mas também se identificar com cada um de nós. Quando você falar sobre qualquer coisa que você esteja passando, Jesus passou também. E esse é um aspecto extremamente importante na experiência de humilhação de Jesus para nos conduzir à salvação. E eu queria, então, que nós pensássemos sobre isso, sobre esse aspecto da manifestação de Cristo. Jesus nasceu para se identificar com os pecadores. Qual é a primeira lição que nós aprendemos sobre isso? De que forma Jesus se identifica com os pecadores? Primeiro, assumindo a forma humana. É o que nós aprendemos em João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7 também diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. A si mesmo se esvaziou. Então Deus teve que se tornar homem para nos salvar. E é isso que ele faz. Ele se torna homem, com todas as implicações que de Deus a homem ele teria que ter como experiência. Como Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como homem, ele agora está em um lugar só. Ele está presente apenas em um lugar. O corpo dele se torna, então, uma limitação para que ele estivesse se manifestando, então, como homem. E aí ele se desfaz do seu estado de glória e vem tornar-se uma das suas criaturas. E nós precisamos entender que nós somos uma das criaturas de Deus. Deus fez cada anjo, cada nível de angelical foi Deus que construiu, cada apresentação de corpo espiritual que cada anjo tem, e a gente vê anjo com cara de leão, e anjo com cara de águia, anjo que tem olhos por dentro e por fora. Todos esses anjos foram criados por Deus de forma específica, e cada um de nós foi criado por Deus. E aí Deus, então, se coloca como uma das suas criaturas para nos salvar, e é assim que ele se identifica conosco. Então, de que forma Jesus se identifica com os pecadores? Assumindo forma humana. É a primeira característica que nós observamos. Jesus também se identifica com os pecadores vivendo em um lar pobre. E esse é outro ponto interessante. A maior parte da população é pobre, ou classe média baixa, como nós classificaríamos hoje. Mas o que nós encontramos aqui é Jesus, ele não vai para as elites. Ele não tem o estilo de vida das elites. Ele tem o estilo de vida de alguém que rala muito para sobreviver. E aí o sacrifício, eu vou ler os textos para depois comentarmos. E ela deu à luz um filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles
na hospedaria. Depois, Lucas 2:24 diz assim: e trouxeram para o sacrifício o que está prescrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E aqui o que nós temos é o sacrifício de quem se identificava como gente pobre. Porque o sacrifício dos ricos era um pouco mais poupudo. Mas aqui o que nós temos é Jesus experimentando o que a maior parte das pessoas experimentam. E aí, como alguém que nasceu em uma família pobre, ele tem todo o perfil de alguém que nasceu numa família pobre. Quando alguém que passa dificuldade e nasceu numa família pobre, passa por dificuldade financeira, o que é que acontece com ele? A família chega lá e paga toda a dívida dele? Não, ele tem que ralar, né? Às vezes pega dinheiro emprestado, às vezes recebe ajuda, mas a ajuda não é suficiente. Jesus viveu numa família assim. Uma família que passa por dificuldades, como todos nós passamos uma hora ou outra. Uma família que tem limitações financeiras. Os filhos provavelmente tinham que trabalhar desde pequeno, como era no passado. Hoje em dia, o governo arruma um jeito de botar o menino só na escola, né? Arruma um bocado de benefícios financeiros para que você mantenha seu filho na escola. Nós temos leis proibindo criança de trabalhar, mas naquela época não era assim. Uma família pobre, provavelmente Jesus trabalhou desde criança e foi desenvolvendo a habilidade. E a habilidade era de quê? Era na área do estudo? Não. Com madeira. Trabalho pesado e duro. Numa época que não existiam máquinas para cortar nada. Ele tinha, então, provavelmente, ombros largos e fortes, uma musculatura extremamente forte das costas, braços fortes para serrar madeira e para trabalhar madeira. E você encontra, então, Jesus, alguém que viveu no meio de gente simples e que provavelmente não tem nada a ver com aquele Jesus que colocam aí nos filmes, né? Que parece um modelo de tão bonito, fino, magro. Jesus provavelmente era extremamente forte e vigoroso, porque ele era alguém que viveu no meio de uma família pobre e que precisou trabalhar desde cedo. E é assim que nós observamos, e é por isso que ele se identifica conosco. Então, se você diz assim, eu estou passando por dificuldade financeira, Jesus provavelmente passou porque veio de uma família pobre. E passou por todas as dificuldades e por todos os constrangimentos que, às vezes, alguém que está numa família pobre passa. De gente que é mais próspero achar que pode fazer certas coisas, né? Falar certas coisas, e a pessoa tem que engolir porque é de uma classe menos avantajada financeiramente. Provavelmente passou por todas essas circunstâncias, mas foi a experiência que foi fazendo dele alguém que experimentou o tipo de vida que nós temos, na nossa maioria. De que forma Jesus se identifica com pecadores, assumindo forma humana, vivendo em um lar pobre, foi rejeitado. Aí você diz assim, eu me sinto rejeitado por minha família, eu me sinto rejeitado não sei o quê. Você está apenas experimentando o que Jesus também experimentou. Então, ele se identifica conosco porque ele também foi rejeitado. E nós encontramos aqui 2 textos que falam de forma extremamente clara a respeito disso. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 11. E depois você tem Isaías 53, verso 3, falando a respeito da rejeição. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como onde quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e dele não fizeram caso. Será que você tem passado por isso também? Jesus se identifica conosco, porque ele foi rejeitado. Todo mundo aqui já experimentou algum tipo de rejeição. E aí é interessante, porque a rejeição, às vezes, é manifestada nas coisas que você faz. Tudo que você faz não serve, não presta, porque é uma forma de rejeição. E aí, às vezes, é no seu trabalho que você recebe esse tipo de rejeição. Às vezes, é com as coisas que você faz e que você sente aquele prazer extraordinário e chega alguém para rejeitar o que você fez. Às vezes, é com relação a você como pessoa. Alguém que não se identifica com você por causa do temperamento. Essa questão de temperamento, às vezes você não se identifica com a pessoa. E aí começa o processo de rejeição. E você tem que, de certa forma, ficar se policiando para não rejeitar o outro. Porque ele parece demais com você.
Às vezes tem coisas que em você, você rejeita. E aí, ao invés de você se rejeitar, você rejeita o outro. E aí o processo de rejeição vai acontecendo. Então, por conta disso, todos nós experimentamos aqui algum tipo de rejeição. Talvez no trabalho, na forma de você ser, na forma de você falar. Talvez porque você é uma pessoa extrovertida demais, encontrou outro extrovertido e aí começa a disputar espaço. A questão é, todo mundo encontra algum tipo de rejeição nos ambientes que frequenta. Jesus encontrou rejeição. Aí você diz assim, mas eu encontro rejeição em minha casa. Ora, os parentes de Jesus foram lá, uma das vezes, buscar porque disseram, ele está doido. Imagine se tivesse pegado Jesus. Eu imagino que eles iam querer amarrar ou fazer alguma coisa assim. Está doido. Sempre foi normal e agora se tornou um Messias. E aí o que nós encontramos, então, é justamente isso. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. A liderança de Israel o rejeitou e o matou. Os políticos queriam ele morto. Os inimigos dele estavam lá. E os amigos que andavam com ele também fugiram na hora que a coisa apertou. E Pedro ainda teve a oportunidade de negá-lo 3 vezes. Não conheço esse homem. E a rejeição, então, vem por toda parte. E Jesus experimentou todo tipo de rejeição. Algumas pessoas rejeitavam ele armando ciladas. Eram os fariseus, fazendo perguntas, parecia que eles estavam interessados no que Jesus estava falando, mas aquilo era uma cilada. Respondeu a pergunta, eles tinham alguma coisa para jogar na cara dele e dizer, agora você vai ser morto. E é o que nós encontramos em Jesus. Todo tipo de rejeição foi manifestada durante o ministério dele. E aí, então, atribuiu os milagres que ele fazia aos demônios, uma forma de rejeição. E assim por diante. O que nós encontramos aqui é alguém que foi rejeitado. Jesus experimentou isso e você vai experimentar toda a sua vida algum tipo de rejeição. Então, alguns aqui vão ser rejeitados porque não têm diploma. Outros vão ser rejeitados porque têm. Você imagina isso? Eu já vi gente sendo rejeitada porque tinha. É um pastor lá na frente da igreja dizendo a respeito das qualidades do irmãozinho simples que não tem diploma. E que não sei o quê, e não sei o quê. E falando, e aí os que tinham diploma eu vi depois fazendo alguns comentários. Porque eles estavam se sentindo rejeitados e excluídos na igreja. Então, em alguns ambientes, porque você tem diploma, você é rejeitado. Em alguns ambientes, porque você não tem. Mas sempre vai haver algum tipo de rejeição nos ambientes que você está. Eu me lembro de uma vez que estava ali no Rio, e aí fui conversar com o síndico do prédio. E aí ele me chamou de Paraíba. Eu disse, mas eu não sou da Paraíba. Ele disse, aqui, nordestino é tudo Paraíba. Eu disse, mas eu não sou da Paraíba, eu sou da Bahia. Aí ele me chamava de Paraíba. Eu disse, eu tenho um nome, meu nome é tal. E ele continuava me chamando de Paraíba. Isso é rejeição. É uma forma de manifestar rejeição. De tentar criar rótulos para diminuir você. E assim a gente vai enfrentando rejeição por onde for. Então você vai receber rejeição porque você é de tal lugar e não de outro lugar. Porque você é do interior. Eu acho que eu já contei aqui uma vez que eu fui estudar numa escola em Salvador. E um dos meninos lá levantou e contou 1, 2, 3, 4 e foi e contou todos aqueles que eram do interior. Ele disse, nós temos aqui tantos tabaréus. Aí eu fiquei ouvindo, eu disse, ele vai fazer de novo. Todo mundo da sala deu risada. Eu disse, todo mundo deu risada, ele vai fazer de novo. Só que da próxima vez que ele fizer, eu vou pegar ele. E aí, quando foi na outra semana, ele começou a contar. Eu disse, deixa ela acabar. Aí eu disse, eu queria só fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é tabaréu? E ele não sabia responder o que era tabaréu. Aí ele disse, eu também sou do interior. Eu disse, não, mas você sabe o que é tabaréu? Ele disse, não. Aí todo mundo deu risada dele. Nunca mais ele falou nada sobre tabaréu na sala. Porque são formas de rejeição, vai diminuindo você. Jesus experimentou isso. E é por isso que ele é um sumo sacerdote que consegue se identificar com você. Porque ele sabe que tipo de rejeição você sofre e ele sabe o que acontece na sua vida emocional quando você sofre rejeição. Então, essa é uma das formas de Jesus se identificar conosco. De que forma Jesus se identifica com pecadores?
assumindo a forma humana, viveu em um lar pobre, foi rejeitado. Quinta lição: enfrentando tentações sem pecar. Todo mundo aqui enfrenta tentações. Jesus enfrentou a tentação também. Ele teve que lidar com as tentações. E aí o texto que nós acabamos de ler vai nos falar justamente isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das suas fraquezas, das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecar. Então, quando você de repente cai em algum pecado ou tem alguma dificuldade com alguma coisa na área moral, lembre-se de uma coisa: Jesus passou por essas coisas. E ele, por ter passado pelo que passou, ele pode então nos entender. E por isso ele se compadece das nossas fraquezas. Porque ele entende como você é. Ele entende o que você está passando. Ele entende que tipo de pressão espiritual está existindo sobre você. Porque quando ele recebe a unção e o Espírito de Deus desce sobre ele, ele é levado para o deserto e o diabo tenta. E 3 vezes ele é tentado, mas olha o que é que o diabo faz. Primeiro espera as necessidades começarem a aflorar, para depois começar a tentar. E o que nós encontramos aqui é Jesus lidando com tentação. Pessoas tentando Jesus, temos demônios tentando Jesus. Aí depois nós temos Pedro, por exemplo, quando Jesus disse que vai ter que morrer. Está lá Pedro também, de certa forma, tentando Jesus, para que ele não cumprisse o propósito de Deus. E ele olha para Pedro e diz: para trás, Satanás. Ele identifica quem era que estava por ali por trás. E o que nós encontramos, então, é alguém, um sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele passou pelos momentos de tentação durante toda a sua vida na terra. Tinha que cuidar com o que falava, porque senão iam pegar aquilo que ele falava, iam distorcer para tentar usar contra ele. E foi o que fizeram. Vamos matá-lo. E por que a gente vai matá-lo? Ele falou quanto tempo? Ele disse que era um Cristo. E aí é interessante, porque quando Pilatos ouve que ele se identificou como filho de Deus, ele tinha que morrer porque era filho de Deus, Pilatos ficou receoso. E aí ele vai, interroga Jesus: de onde tu és? Ele ficou receoso. Mas os inimigos de Jesus não ficavam receosos, porque eles não estavam nem aí se ele era filho de Deus ou não. Eles queriam era destruí-lo. E aí o que nós encontramos é alguém que está o tempo todo sofrendo algum tipo de tentação, sofrendo algum tipo de ataque. Jesus se identifica conosco, porque ele sofreu esses ataques. E você sofre também. Você sofre no trabalho, sofre em casa, sofre quando está no meio dos amigos, sofre quando chegam novos desafios para a sua vida. Jesus passou por essas coisas e você, então, pode ter um sumo sacerdote que se identifica com você, porque ele passou por tudo aquilo que você passa no seu dia a dia. De que forma Jesus se identifica com os pecadores? Assumindo forma humana, viveu em um lar pobre, foi rejeitado, enfrentou tentações sem pecar, experimentou o sofrimento humano e todo tipo de sofrimento. Ele viveu no nosso meio para experimentar todas as nossas experiências. E ele viveu e passou por sofrimentos. E eu queria então só ler 2 textos que nos mostram um pouco desses sofrimentos. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, em cuja entrada tinha posto uma pedra. Depois nós temos João também, capítulo 19, verso 17, falando a respeito de sofrimentos que Jesus passou. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E aqui nós temos então 2 experiências de Jesus, que mostram que ele teve experiência de sofrimento. E uma é ver as pessoas sofrendo em volta dele. E é interessante porque ele sabia o que ele ia fazer. Já estava projetado no seu coração, mas
ao ver o nível de sofrimento das irmãs, ele chora. Será que você ia chorar? Se visse um monte de gente sofrendo e você chegasse lá e dissesse, vou ressuscitar essa pessoa nesse instante. Será que você ia chorar? Ou você ia dar uma palavra assim, se anime, que Deus vai resolver sua questão. E aí você dava aquela palavra, mas o que Jesus faz é, mesmo sabendo que logo, logo o rapaz ia ter ressuscitado e está com as irmãs, ele chora, porque ele vê o sofrimento. Ele se identifica com o sentimento de tristeza que havia naqueles corações. E aí fazem um questionamento. Por que ele não poderia evitar que ele morresse? E Jesus novamente se movimenta emocionalmente. Porque ele se identifica conosco. Ele não é alguém indiferente à nossa necessidade. E é isso que o faz sofrer também. Todo mundo sofre mais quando consegue absorver o sofrimento daqueles que estão à sua volta. E é isso que ele faz. Ele se identifica conosco. E se identifica sofrendo conosco nos nossos momentos difíceis. Mas a Bíblia também diz que ele sofreu na própria carne. Experimentou a morte. Então, sofreu na própria carne, passando por situações difíceis também fisicamente. E o que nós encontramos, então, é alguém que pode se identificar conosco. Não somente com relação à espiritualidade, mas com relação aos aspectos normais da vida. Jesus experimentou sofrimento como nós experimentamos. Experimentou ansiedade como nós experimentamos. Experimentou todo tipo de sentimento que alguém que se sente rejeitado experimenta, como nós experimentamos. Jesus teve as nossas experiências e ele seguiu em frente. Sendo alguém, então, que vencia todos esses obstáculos para a vida. Por último, de que forma Jesus se identifica com pecadores? Já vimos, assumindo forma humana, viveu em um lar pobre, foi rejeitado, enfrentando tentações sem pecar, experimentando o sofrimento humano, sofrendo as consequências dos nossos pecados. E aí nós precisamos entender que é uma identificação intensa de alguém que sofre injustiça, porque ele não pecou. Então ele não estava ali pagando pelos pecados próprios. Ele estava pagando pelos pecados do outro. É como, por exemplo, alguém que trafica e depois a polícia chega e diz, foi você. E você paga pelo outro. E o outro fica livre. E você preso. Sofrendo injustiça. É isso que acontece ali. Jesus sofreu pelo pecado dos outros, pelas consequências das iniquidades das outras pessoas. E nós precisamos, então, observando isso, entender que essa é a forma dele se identificar conosco. Porque a ira de Deus, e ali não é somente uma morte, é uma manifestação da ira de Deus que se manifesta sobre ele. É isso que nós precisamos perceber no texto. Quando ele se sente só pela primeira vez em toda a existência. Porque Deus, que sempre teve uma relação de amor com Cristo, agora tem essa relação rompida para que ele receba sobre si a ira de Deus. E depois, resolvido, volta à comunhão. Mas aquele é um momento de manifestação da ira. Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele assumiu o lugar que era nosso, para que nós pudéssemos ter novo acesso a Deus. Ele nos deu a oportunidade de vivermos uma vida nova diante de Deus, de termos a nossa relação restaurada com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Depois, Isaías 53, verso 4 e verso 5, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. É na cruz que Jesus demonstra a sua identificação plena com os pecadores, tomando o seu lugar e assumindo para si as consequências de todas as nossas transgressões. E é assim que ele se identifica conosco, tomando o nosso lugar e sofrendo em nosso lugar. Por isso, o que nós precisamos é valorizar o Deus que nós temos e entender que a nossa vida precisa ser de adoração a Deus. A gente precisa começar a combater um pouco mais o pecado na nossa vida, valorizar a comunhão com Deus, desenvolver a nossa vida de oração, desenvolver a nossa vida de meditação na palavra. A gente precisa estruturar algumas áreas da nossa vida que não está de acordo com os planos e propósitos de Deus, para que nós possamos nos identificar mais com Jesus, assim como ele se identificou conosco. Se no nosso estado de pecaminosidade, ele se identifica conosco e faz de tudo o que é necessário para que nós pudéssemos ter novo acesso a Deus, é bom que nós valorizemos isso e possamos buscar um acesso cada vez maior a Deus através de uma vida piedosa na sua presença. Esse é um grande desafio, porque nós não temos um sumo sacerdote que seja apático e indiferente à nossa necessidade. O nosso sumo sacerdote passou por todas as coisas que nós passamos, e aí diz a palavra, sem pecar. Se ele passou por todas as coisas que nós passamos sem pecar, ele certamente nos capacita, pelo seu Espírito, para que nós possamos passar por tudo que nós temos passado, sem pecar. Então, você tem condições de viver uma vida santa, uma vida íntegra, porque você tem um sumo sacerdote que se compadece de você e lhe concede o exemplo para que você possa seguir. Mas eu quero lhe dizer mais. Se você caiu, diz a palavra que o nosso sumo sacerdote se identifica conosco, de forma que ele pode entender por que você caiu e vai estender a mão para levantar você. Então, se você se sente prostrado, desanimado, desmotivado para buscar a palavra, lembre-se, o Deus que você serve entende o que você está passando, se compadece de você e faz o que for necessário, até morrer numa cruz, para lhe salvar e para lhe abençoar. Então, esse Deus que é capaz de morrer por você, de ir aos extremos para socorrer e amparar você, é o Deus que você serve. Então, levante sua cabeça e comece a viver a sua vida de forma santa e abençoadamente na presença dele. Porque ele está aqui para investir em você e desenvolver a sua espiritualidade de forma cada vez mais plena, para a glória do Deus eterno. Amém? Então, essa é a palavra que eu trago nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça o seu coração.